Olá, tudo bem? Sou José Machado, cirurgião pediátrico. Se o filho já apresentou algum inchaço na virilha, ou no umbigo, ou em cima do umbigo, pode ser hérnia. É bastante importante essa avaliação, essa suspeita, tanto pelo pediatra quanto pela mãe. Bom, vamos lá. O que é hérnia? Hérnia é uma falha no fechamento da aponeurose da parede abdominal, causando um espaço, vamos colocar assim, um buraco entre os músculos, que nesse espaço pode sair alguma coisa que esteja de dentro da barriga para fora. E isso tem algum problema? Tem. Porque, vamos colocar assim, por exemplo, você tem uma hérnia, ou seja, um buraquinho, e nesse buraquinho passa um intestino. Ele passa e volta, passa e volta. Enquanto estiver indo e voltando, tudo bem. Às vezes a mãe fala, ai doutor, a criança tá com inchaço na virilha, esse inchaço vai e volta, vai e volta. Bom, esse inchaço que vai e volta é hérnia. Enquanto tá indo, tá voltando, tudo bem. E qual o problema? O problema é que se ele inchar e não desinchar. Isso é um problema grave, a senhora tem que levar seu filho com urgência para um hospital que tenha um cirurgião pediátrico de plantão. Existem na criança 3 tipos de hérnias mais comuns, que é hérnia inguinal, hérnia umbilical e hérnia epigástrica. A hérnia inguinal é na virilha, a hérnia umbilical é no umbigo e a hérnia epigástrica normalmente é em cima do umbigo, na região do meio. Cada uma tem suas particularidades. A hérnia inguinal, ou seja, na virilha, é a mais perigosa e é a que mais a gente tem que ficar de olho. E é a mais comum também. É mais comum em menino do que em menina. Por quê? Porque lembra que o testículo desce? Então, esse caminho que o testículo faz pode ficar aberto e é daí que vem a hérnia inguinal. É na junção da musculatura da aponeurose no osso do complexo da pelve. E nessa junção pode ter um espaço, pode ter um buraco. E nesse buraco você vai ter a protusão do intestino, ou seja, você vai ter a esterilização do intestino para fora. E como é uma área de dobra entre o músculo e o osso, é muito mais fácil o intestino entrar e não sair. Então, quando a gente tem que operar uma hérnia inguinal? Assim que diagnosticada. Ah, doutor, meu filho já nasceu com hérnia inguinal. Então, ele vai ser operado antes de ter alta da maternidade. Porque o risco de encarceramento, ou seja, do risco do intestino entrar e não sair, é altíssima. É uma hérnia que tem que ficar de olho e a gente não pode comer bola. Nem a mãe, nem eu como cirurgião, nem o pediatra. E já a hérnia umbilical é mais tranquila. Normalmente a criança já nasce com a hérnia umbilical, né? Porque é por onde passa o cordão umbilical, ou seja, onde tem que liga a placenta ao bebê. A criança já nasce com a hérnia umbilical e ela tende a fechar. Ah, doutor, fecha até quantos anos? Bom, 95% das hérnias vão fechar até os 2 anos de idade. E até os 5 anos, vamos colocar aí mais uns 2% que podem fechar. Então, a depender do tamanho da hérnia, ou seja, se a hérnia for maior do que 1 centímetro, ou seja, maior do que um dedo, ela já tem indicação de cirurgia a partir dos 2 anos de idade. Essa indicação mais precoce é um pouco mais recente, então alguns médicos mais antigos acabam adiando um pouco até os 5 anos. Não está errado, porque a hérnia umbilical ela não tem risco tão grande quanto a hérnia inguinal. Mas ela também precisa ser operada, porque ela tem esse risco de encarceramento. E tem a parte estética, porque a criança fica com o umbigo estufado. Então, esteticamente é feio. E tem a hérnia epigástrica, que é nessa região acima do umbigo, sempre na linha média, que pode uma gordurinha do intestino entrar e sair. Normalmente são hérnias menores e também a frequência é bem menos comum. Pois bem, lembrar que a doença da hérnia, por mais que tenha o mesmo nome, é totalmente diferente da hérnia do adulto. Então, a hérnia criança não é igual à hérnia do adulto. E como não é igual, o tratamento, a cirurgia, é diferente da cirurgia do adulto. Então, quem tem que operar a hérnia do adulto é um cirurgião especialista em operar hérnia de adulto. E quem opera hérnia em criança é um cirurgião especialista em operar hérnia em criança. Eu sou um cirurgião especialista em cirurgia pediátrica, então eu tenho a capacidade de operar hérnias em criança. A cirurgia, a causa, o pós-operatório, tudo é diferente da hérnia do adulto. Então, sempre procure operar seu filho com um médico especialista. Na criança, por exemplo, diferentemente do adulto, a gente não coloca tela, porque o tipo da hérnia da criança não é o mesmo da hérnia do adulto. A causa é diferente, tudo é diferente. O pós-operatório tende a ser um pós-operatório mais tranquilo. Ai, doutor, mas meu filho de 3 anos, ele não para quieto, eu tenho medo de operar a hérnia. Não tenha, porque a gente sabe que é uma criança de 3 anos. Então eu já faço a cirurgia sabendo que é uma criança de 3 anos e que não vai ter o repouso igual a um senhor de 60 anos operando uma hérnia. Então, como eu já sei isso, a gente já faz uma cirurgia para isso. Eu já tenho essa experiência, a gente já tem essa experiência, a gente já tem esses tantos de crianças operadas. Então, a cirurgia, o curativo, tudo eu já faço pensando que é uma criança de 3 anos que não vai ter o repouso igual a um adulto. Tá certo? Muitas mães ficam bastante ansiosas com o repouso, com a cirurgia, com a anestesia. E eu sempre falo, é importante fazer a cirurgia com quem tem experiência
em cirurgia de criança para diminuir os riscos. Então é sempre quem tem experiência. Eu só faço cirurgia de criança, o anestesista pediátrico que tem capacidade e experiência com criança. O hospital tem o suporte, tá certo? Tudo isso para diminuir a ansiedade da mãe, para a mãe tentar ficar mais tranquila. Eu sei que é impossível zerar a ansiedade, eu sei que é impossível a mãe ficar 100% tranquila, mas o meu papel aqui é transmitir segurança e confiança para a mãe, porque uma mãe confiante vai deixar a criança mais tranquila, e uma criança mais tranquila, tanto pré quanto pós-operatório, vai ser mais tranquilo. Alguma dúvida de como é o pós-operatório da hernia inguinal? Quer perguntar mais alguma coisa? Deixa um comentário. Se gostou do vídeo também, curta a gente, segue lá no canal.